Oi, gente, eu sou Danilo Meirelles e aqui, junto com o meu orientador, o professor Daniel Meirinho, nós desenvolvemos então o trabalho intitulado Cultura Pop e Inteligência Artificial nas fabulações sobre os corpos de figuras públicas. E aí, esse é um ensaio, né, que nós estamos chamando de ensaio, devido às elaborações elas serem mais livres, mais desarticuladas das ancoragens teóricas que nós estamos propondo, mas não necessariamente nós acionamos esses referenciais teóricos nas nossas elaborações das análises. Então, este é um ensaio que ele nasce a partir de uma observação de um fenômeno que é contemporâneo, que trata aí da circulação nas redes sociais de vídeos que utilizam inteligência artificial para transformar as imagens estáticas de figuras públicas em corpos aí que são corpos dançantes. Mais especificamente, né, analisamos os vídeos em que o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, eles aparecem dançando, e aí geralmente ao som de um ritmo de funk, de uma música de funk ou de brega funk. E esses vídeos que foram compartilhados no Instagram e no TikTok, né? Nesses vídeos. Então, nós compreendemos aí a partir disso e fomos formulando, né, uma pergunta. E a pergunta aparece, né? Como que os sentidos produzidos pela cultura pop, eles são instrumentalizados, né, pelas inteligências artificiais de corporificação em dança para fabular e ficcionar sobre os corpos institucionalizados dos presidentes Lula e Bolsonaro. Como é que isso acontece, né? E o nosso objetivo foi, então, compreender como que a cultura pop, mediada, né, pelas tecnologias de IA, ela é capaz de subverter e de reconfigurar imagens institucionalizadas, formando aí essas figuras em corpo dança. Para isso, né, para fazer a apreensão desse objetivo, nós utilizamos uma abordagem qualitativa, observacional, descritiva e também analítica, utilizando um corpus composto por um vídeo e também por imagens printadas de comentários de usuários do Instagram na página do Instagram do Brega Bregoso, né? Aí encontrados por meio da busca, que foi por meio de uma chave, né, de busca lá no Instagram, pensando aí em presidentes dançando. E essa pesquisa, essa busca, melhor dizendo, foi feito em 2024, em novembro de 2024. Então, ao acionarmos, né, os sentidos produzidos pela cultura pop, nós buscamos compreender as dinâmicas de manipulação dessas imagens mediadas por aplicativos de inteligência artificiais, os quais vão permitir aí essa corporificação dessas imagens estáticas, transformando-as em corpos dançantes. E esses artifícios, eles possuem a capacidade de aí ressignificar qualquer figura pública, independente de sua posição institucional, vai transformá-la em um corpo que se movimenta de maneiras que geralmente não são convencionais em relação ao regime de interpretação ao qual esses corpos estão vinculados, estão atrelados, né? Que é ao corpo burocrático mesmo. Então, nesse contexto dessa investigação, essa dinâmica ela vai aí se manifestar, né, na transfiguração desses corpos institucionalizados, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, em um corpo dança, o que nós estamos chamando aqui de corpo dança, e ele é transformado por meio dessa IA. Ao deslocar esses corpos, né, desse campo burocrático que eu já citei, para o campo performático, por meio dessa cultura pop, o que acontece aí é uma possibilidade a partir das fabulações e de outras formas de representação também sobre esse corpo do poder, né? Ampliando aí os sentidos e as possibilidades no imaginário social a partir das transformações desses corpos. Nas redes sociais, né, como o Instagram e o TikTok, tem se compartilhado muito recentemente vídeos que representam aí figuras públicas dançando. E essas representações, elas utilizam predominantemente
performances corporais, né? E aí desdobramentos que vão se articular a partir de fundos musicais e etc. Então, a imagem que exemplifica bem esse fenômeno é a imagem 1 no nosso ensaio, em que o Lula e o Bolsonaro eles aparecem ali dançando de maneira performática, obviamente que um vídeo produzido por IA, que é o foco do nosso trabalho, né? Então essa manipulação tecnológica, ela transforma esses corpos políticos em algo novo, e nós vemos então esses corpos que saem desse lugar, né, do poder institucional e entram no terreno do lúdico, do risível e do performático. Esse deslocamento, ele tem implicações simbólicas profundas, que a gente precisa refletir, né? Se a gente for pensar com Stuart Hall, a própria concepção, né, de representações culturais aí, ela não apenas reflete a realidade, mas ela ajuda a construir uma realidade ou uma realidade a partir de fabulações, né? Aqui a IA, ela não apenas faz Lula e Bolsonaro dançarem, mas ela constrói uma narrativa, uma fabulação que questiona os limites do que nós esperamos dessas figuras públicas. Um exemplo disso é o comentário, né, que nós destacamos aí na imagem 2 da nossa análise, em que um usuário, uma usuária questiona: esse vídeo é real ou é Barcelona? Então aí existe uma ironização por parte, né, do usuário nesse comentário, pensando aí a impossibilidade dessas figuras dançarem juntas publicamente. Então a gente precisa pensar que há aqui uma tensão entre o que é possível e o que é impossível, entre o real, né, e o que é imaginado. E essas dicotomias ou esses campos de pensamento, eles são expandidos a partir do uso dessa inteligência artificial, que vai proporcionar aí a criação desses corpos dançantes, vai também reinventar a presença pública desses sujeitos, vai explorar narrativas ficcionais em que tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles poderiam aí dançar juntos ao som desse funk, desse brega funk, expandindo o nosso imaginário social sobre o que é o poder, né? Porque esses corpos, eles são investidos de poder. Então, até as diferenças aí onde eles podem congregar a partir da ironia. Então, para além disso, essas fabulações, elas sugerem, inclusive, a ideia de que, publicamente, esses sujeitos, eles são opositores. Porém, com a possibilidade de, no sigilo, eles serem mais próximos do que os eleitores possam imaginar. Mais adiante, na imagem 3 do nosso ensaio, para quem consultar vai conseguir seguir esse modelo com o qual eu estou me dirigindo aos exemplos, na imagem 3 nós vemos um comentário que sugere uma intimidade, né, entre os dois presidentes, como se a rivalidade pública deles, né, fosse escondida, se escondesse e uma proximidade aparecesse no secreto. Essa fabulação, ela brinca com a ideia de que a política, ela é também encenação, né? A política, ela é performance. E aí o humor e a ironia, eles são esses recursos advindos ou capturados da cultura pop para se tensionar e se pensar essas figuras. Ao mesmo tempo também para humanizá-las ou desmontá-las de alguma maneira. Além disso, nós observamos que o conteúdo postado por Brega Bregoso não surge isoladamente. Ele é parte apenas parte de uma produção contínua, feita por sujeitos que atuam nesse campo da cultura digital com intencionalidade estética e política. Dizemos isso porque outras páginas também publicaram muito material nesse sentido, de corporificação de imagens estáticas, sobretudo de imagens de sujeitos institucionalizados. Então, o que há ali, né, é uma audiência que consome, que interpreta, que comenta e que até propõe novas fabulações, como mostra a imagem 4 do nosso ensaio, onde um seguidor ele sugere, né, inserir ali o Xandão. E aí o ministro Alexandre de Moraes, né, ele poderia, nas fabulações dos comentários, poderia aparecer nessa dança como um novo corpo dançante. A gente pode pensar que a performance, nesse contexto, ela assume um papel fundamental. Nesse caso,
a dança ela não é apenas uma coreografia. Ela é uma expressão política, é uma forma de participação e de crítica. Portanto, quando a IA ela é instrumentalizada aí, ela é instrumentalizada porque ela permite esses tipos de remix, né? Ela expande as possibilidades do imaginário, desse imaginário social, e ao mesmo tempo ela levanta questões sobre a autenticidade, sobre a autoridade e a vulnerabilidade dessas figuras públicas diante dessas novas ferramentas tecnológicas. Então, como destaca a própria Lúcia Santaella, a tecnologia ela transforma o corpo em um suporte híbrido, que é físico e que é também digital. E aí, com isso, nós podemos elaborar a noção desse corpo dança, né, que se torna uma figura que vive entre o que é e o que poderia ser, entre a rigidez institucional e a fluidez performática, a partir das noções de fabulação. Nesse sentido, nós temos aí que a cultura pop ela opera como esse espaço de ressignificação mesmo, onde as figuras políticas elas são apropriadas ou desapropriadas, né, e remixadas por meio dessa inteligência artificial. E esse processo ele acontece para questionar as noções, né, de autenticidade, de autoridade, transformando aí esses corpos institucionais em ícones, né, maleáveis que vão circular nas redes sob novas camadas de significações. E a performance desses corpos, ela é impulsionada por esses aplicativos em que vai se evidenciar aí a fusão, né, entre o que é política, o que é tecnologia, o que é entretenimento. E esse fenômeno ele amplia os sentidos da cultura pop ao transformar o status, né, burocrático dos presidentes em gestos coreografados, e aí explorando a plasticidade da identidade pública e até as suas múltiplas possibilidades de encenação. Os resultados que a gente indica nesse ensaio, eles vão por um caminho de compreensão de que há uma tensão entre a representação dos corpos institucionalizados e a expectativa de que eles sejam estáticos, né, e burocratizados, e aí condizentes com as funções que eles exercem distantes do lazer, da arte e da manifestação da vida. Além disso, a gente evidencia que por meio da inteligência artificial, a cultura pop ela se manifesta na produção de rotas ficcionais, né, e animação desses corpos, deslocando esses limites que foram impostos pelos cargos que eles ocupam e ampliando aí os sentidos e as fabulações do possível. Em síntese, o nosso estudo ele aponta para uma tensão, né? E essa tensão ela se opera nesse corpo institucionalizado, ou seja, onde se espera, né, que haja seriedade, autoridade, distanciamento, a cultura pop e a IA vêm e mostram que há a possibilidade de rir, de imaginar e de subverter essas figuras, inclusive ridicularizando-as. E aí a cultura pop ela age como esse dispositivo que abre o espaço para novas interpretações, inclusive interpretações críticas sobre a política e sobre os seus protagonistas. Eu finalizo essa apresentação para vocês, ressaltando que essas fabulações elas não são neutras, pois nunca são, né? Elas não apenas divertem, elas também podem educar, podem mobilizar tensionamentos e pensamentos críticos sobre as formas de ver o poder e como ele é articulado e desmontado. E essa dança, nesse caso, ela não é só estética, né? A gente pode entender que ela também é uma questão política. Com isso, eu encerro as nossas elaborações para este ensaio e esperamos as contribuições de todos os participantes da nossa mesa de diálogo, mediada aí pela professora Adriana Amaral. E para quem quiser ler o conteúdo, é só seguir os anais do evento do Popfilia e vocês vão encontrar o nosso texto. Eu agradeço a atenção de todos, desde já, e muito obrigado.